Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Assim que o Anshon pensou que a sensação de queimação dentro dele finalmente estava diminuindo, seus órgãos subitamente se sacudiram, e uma energia poderosa e pesada, reminiscente de suco metálico, foi abruptamente bombeada para cada centímetro de seus pulmões. Naquele único instante, o Anshon pensou que iria sufocar até a morte. Aquela energia avassaladora era ardente e densa, ocupando cada pedaço de espaço em seus pulmões, privando de sua capacidade de respirar. Aquela pesadez em seu peito lentamente se amplificou, ameaçando esmagá-lo por dentro. Assim que o Anshon pensou que estava prestes a desmoronar, os sucos metálicos pesados e ardentes finalmente se dissiparam, deixando uma pequena abertura para o ar. Naquele instante, o Anshon sentiu como se fosse um homem se afogando que mal conseguiu chegar à superfície, e ele ofegou pesadamente por ar. Sua respiração era tão alta que até as empregadas e servos do lado de fora do quarto podiam ouvi-la claramente. Sinto como se tivesse acabado de passar pelo inferno. Poder realmente não vem facilmente, pensou o Anshon enquanto seu peito se expandia e contraía rapidamente. Órgãos eram as partes vitais do corpo humano, assim como sua fraqueza. Infelizmente, não havia técnicas de cultivo que pudessem fortalecer os órgãos de alguém. Até os especialistas mais fortes só podiam fortalecer seus órgãos ligeiramente nutrindo-os com energia de origem. Esta foi a primeira vez que o Anshon encontrou algo tão místico. Em termos de eficácia do temperamento corporal, os órgãos dourados eram definitivamente de primeira linha, ficando até acima da arte do osso do dragão. O Anshon sentiu-se extremamente quente por dentro. Enquanto respirava, ele podia sentir os sucos metálicos pesados lentamente se infiltrando em seus outros órgãos, como seu coração e rins. A energia ardente se infiltrou em cada célula, fundindo-se lentamente com seu corpo. Uma sensação que ele nunca experimentara antes formigou seus sentidos. O Anshon sentiu como se seu corpo estivesse flutuando no ar, ficando mais leve a cada momento. Não apenas isso, enquanto a energia dos órgãos dourados continuava a se fundir com seu corpo, ele também podia sentir uma mudança em sua percepção do ambiente ao redor, era como se estivesse imerso em água. Esse sentimento não era muito óbvio no início, mas ficou mais forte a cada momento. Parecia que o o cercava não era ar, mas algum tipo de fluido espesso. Então esses são os efeitos dos órgãos dourados. As mudanças que ocorriam dentro de seu corpo permitiram ao Anshon um entendimento mais profundo do que significava uma intimidade aprimorada entre um artista marcial e a energia de origem do mundo. O Anshon também podia sentir a existência da energia de origem antes, mas era uma sensação fugaz, algo intangível e impossível de agarrar. Mas neste momento, o Anshon sentiu como se pudesse senti-la com as mãos e agarrá-la com os dedos. Isso não era tudo. O Anshon podia até sentir o fluxo de energia ao redor. No entanto, essa área de percepção estava limitada a apenas uma distância de cerca de 18 metros. No entanto, já era um feito formidável. Até um cultivador do reino da Marcial Profunda não seria capaz disso. Verdadeiramente inconcebível. A Pedra do Destino realmente não é algo que se pode avaliar usando o senso comum. O Anshon balançou a cabeça em admiração. Ele esticou um dedo e atraiu uma onda de energia que o olho dificilmente podia ver ao redor dele facilmente. Depois disso, ele a absorveu em seu corpo. Embora a quantidade que ele absorveu não fosse muita, ele podia claramente sentir que esse tipo de absorção direcionada era mais eficiente do que a absorção indiscriminada usual. Se ele quisesse, ele poderia facilmente secar toda a energia de origem dentro do limite de sua percepção de energia de origem. Em uma batalha intensa, quando a energia de origem de ambos os lados tivesse secado, essa habilidade poderia provar ser o fator determinante para o vencedor da luta. Parado no estudo com os olhos fechados e as pernas afastadas, o Anshon ficou em silêncio até que a energia dos órgãos dourados tivesse se difundido completamente em seus outros órgãos. Depois que terminou, ele abriu lentamente os olhos. A energia fluindo através de seu corpo havia se acalmado completamente. O Anshon podia claramente sentir que seus órgãos haviam ficado muito mais fortes e duráveis do que antes, permitindo que suportassem um impacto maior. Comparado a outros artistas marciais do mesmo nível de cultivo, seus órgãos eram pelo menos 7 a 8 vezes mais duráveis. É peculiar, mas parece que minha força também aumentou um pouco. O Anshon tentou mover seus braços e, para sua surpresa, percebeu que podia exercer uma força significativamente maior do que antes. Seus olhos imediatamente brilharam de prazer. O líquido dos órgãos dourados só era eficaz nos órgãos de alguém, então o Anshon não esperava que sua força fosse aprimorada além disso. Com isso e o ursa menor da verdade marcial, minha capacidade de luta aumentará significativamente, e também será mais fácil para mim avançar para o reino da verdade marcial, pensou o Anshon. Como diz o ditado, um castelo imponente se ergue sobre uma fundação forte. Os blocos de construção eram frequentemente os fatores que determinavam a altura final de alguém. Sem uma fundação forte, não importava o quão bem os blocos superiores fossem construídos.
Com uma vida inteira de experiência em artes marciais por trás dele, o Anshong estava bem ciente dessa lógica. Está na hora. Ele deve estar chegando em breve. O Anshong descansou por mais uma hora em seu quarto até que seu nível de cultivo se estabilizasse antes de olhar para a ampulheta em sua mesa e sair do estudo. Como está? O Sr. Zan já chegou. O Anshong perguntou com um olhar para o guarda do lado de fora do quarto. Reportando ao jovem mestre, o comandante Zan acabou de chegar e está atualmente esperando no salão principal. Nossos servos já prepararam chá superior e doces para ele. Sabendo que o jovem mestre está no meio de seu cultivo, a madame está atualmente recebendo. O guarda curvou-se respeitosamente. Claramente, a mãe de Yuan Shong havia enviado o guarda para convidá-lo. Eu entendo. Você pode ir agora. O Yuan Shong acenou com a cabeça antes de sacudir as mangas e caminhar em direção ao salão principal. O comandante de Jianan, Zhang Ventu, também era uma figura de alto escalão. Embora sua posição não pudesse ser comparada aos protetores gerais, ele ainda detinha uma autoridade militar significativa em suas mãos. Ele também era uma das figuras-chave na mente de Yuan Shong. No banquete anterior, devido à presença de Zanzhou Jianqiong, a falta de privacidade e a tentativa de assassinato pelos Goguryons, Yuan Shong não conseguiu encontrar uma oportunidade adequada para conversar com o homem. Assim, ele apenas conversou casualmente com ele para se conhecerem. Durante esse tempo, ele também marcou um encontro com a outra parte em 2 dias, que era agora. O Yuan Shong também foi quem determinou o horário do encontro. Como esta era a primeira vez que se encontravam em particular, o Yuan Shong não queria deixar o comandante de Jianan com uma má impressão, então ele prestou atenção especial ao horário. Atravessando o jardim, o lago e os corredores, o Yuan Shong logo encontrou Zhang Ventu no salão principal. Havia um leve aroma de chá flutuando no ar dentro do salão principal. Quando o Yuan Shong estava entrando, viu sua mãe conversando com o comandante de Jianan. No entanto, ao notar a entrada de Yuan Shong, Madame Yuan levantou-se lentamente. Shongir, é raro o Sr. Zan vir à nossa residência. Você deve se certificar de recebê-lo bem. Madame Yuan parecia ter uma boa impressão deste comandante de Jianan. Deixando essas palavras para trás, ela saiu com suas empregadas e babás. Sr. Zan. Ajustando seu hobby, Yuan Shong caminhou até ele e curvou-se educadamente. Jovem mestre Yuan, não há necessidade de ser tão educado. Zhang Ventu rapidamente levantou-se de seu assento e retribuiu a reverência. Ao mesmo tempo, ele também avaliou cuidadosamente o famoso jovem mestre diante dele. Na capital, Yuan Shong era definitivamente uma figura lendária. Ele havia feito muitas coisas que deixaram até uma pessoa do escalão de Zhang Ventu impressionada. Mas Zhang Ventu não conseguia entender por que essa figura lendária pensaria em convidá-lo para sua casa. Afinal, ele residia em Jianan, além de um relatório anual de deveres, passava a maior parte do tempo fora da capital. Não havia nada que ele pudesse imaginar que pudesse aproximá-lo de Yuan Shong. O clã Yuan era um clã de ministros e generais, e o Duque Gil era uma figura respeitada em toda a Grande Tang. Para Zhang Ventu, o clã Yuan não era um poder com o qual ele pudesse se associar. Foi apenas através do protetor-geral Zanzhou Jianqiong que ele teria a oportunidade de entrar em contato com tais figuras. Assim, considerando que eles não se conheciam, ele não conseguia entender por que Yuan Shong estaria interessado em seus assuntos. Especialmente ao ponto de até o protetor-geral mencioná-lo no meio do banquete, e Yuan Shong estendendo este convite peculiar a ele. Na verdade, a curiosidade era uma grande parte do motivo pelo qual Zhang Ventu havia escolhido vir hoje. Ele é realmente um homem durão. Enquanto Zhang Ventu avaliava Yuan Shong também fazia o mesmo. Embora houvesse vários comandos na Grande Tang, ele era o único a deixar um nome ressonante na história. Mas, é claro, esse nome ressonante não seria agradável. 180.000 elites da Grande Tang e várias centenas de milhares de camponeses inocentes foram arrastados para uma guerra que abalaria todas as planícies centrais e mudaria a distribuição de poder entre a Grande Tang e as nações vizinhas. E tudo isso aconteceu devido às ações desonrosas deste comandante de Jianan. Se alguém comparasse a série de eventos que levaram à espiral de declínio da Grande Tang a um conjunto de peças de dominó, então o comandante de Jianan definitivamente seria a primeira peça a cair. Todas as grandes guerras tinham um gatilho por trás delas. E Zhang Ventu acabou sendo o gatilho para esta. Na maioria das vezes, havia apenas uma linha tênue entre a paz e a guerra. Foi devido às ações imorais do homem diante de Yuan Shong que essa linha tênue foi rompida, encerrando os 200 anos de paz relativa que a Grande Tang desfrutava e empurrando todo o império para um futuro caótico. Mas até o próprio Zhang Ventu não sabia disso no momento atual. Yuan Shong era o único ciente disso em toda a Grande Tang. Mas, ao contrário da maioria que odiava Zhang Ventu até os ossos após o incidente, Yuan Shong ainda não conseguia acreditar que Zhang Ventu fosse o tipo de pessoa a cometer ações tão repreensíveis. Esta também era a razão pela qual ele convidou Zhang Ventu aqui hoje. Zhang Ventu era alto e robusto, mas tinha um rosto quadrado e ereto que sugeria que ele era uma pessoa honesta.
O Anshong podia sentir a disciplina rígida pertencente a um militar nele, era um pouco semelhante à aura que ele sentia de seu pai. Olhando para a figura diante dele, o Anshong ainda achava difícil acreditar que a outra parte tivesse cobiçado a esposa e a filha do soberano de Menchizal, Gelu Feng, e as atraído para a residência do senhor da cidade para estuprá-las e matá-las. Furioso, Gelu Feng reuniu todas as forças de Menchizal para atacar a Grande Tan em vingança por sua esposa e filha, e isso eventualmente explodiu em uma guerra massiva que abalaria o núcleo da Grande Tang. Gelu Feng era uma pessoa ambiciosa, mas se não fosse pela provocação da profanação e morte de sua esposa e filha, ele talvez não tivesse a coragem de reunir todas as forças de seu país para travar guerra contra a Grande Tang. Mais importante, Zhang Ventu era o comandante de Jiana, mas suas ações eram vergonhosas. Como tal, a Grande Tang perdeu sua posição moral elevada, assim como uma razão para lidar com Eliai Menchizal no futuro. Na verdade, mesmo após as mortes dos 180.000 soldados, a maioria, especialmente aqueles de Jianan que sofreram mais com a guerra, ainda simpatizava com a situação de Gelu Feng. Tais ações ridículas nunca haviam acontecido na história da Grande Tang antes. E como aquele que causou tudo isso, Zhang Ventu se tornou o maior criminoso da Grande Tang, uma figura de ódio para toda a população. Esses pensamentos passaram rapidamente pela mente de Wan Shong, e ele logo recuperou a calma. Senhor, por favor. Suprimindo seus pensamentos, Wan Shong esticou a mão para frente e conduziu Zhang Ventu ao seu assento. Jovem mestre Wan, obrigado por sua cortesia. Posso saber o motivo por trás de seu convite? Zhang Ventu tinha um caráter franco, como convém a um militar, então ele não gostava de rodeios. Apenas alguns segundos após conhecer Wan Shong, ele imediatamente mergulhou no tópico principal em questão. Posso saber como está o progresso da promoção do Sr. Zanzhou? Em vez de revelar seu motivo por trás de convidar Zhang Ventu, Wan Shong começou a perguntar sobre o encontro deste com o Imperador Sábio. Enquanto falava, ele pegou o bule de chá colocado na mesa ao lado e serviu-se uma xícara de chá fumegante. Ainda está bem. Sua Majestade não disse muito, mas tudo parece estar indo bem. Devo estar retornando a Jiana em alguns dias. Zhang Ventu franziu a testa, mas não disse mais nada. Tão rápido? Wan Shong ficou surpreso. Fazia apenas alguns dias desde que Zhang Ventu chegou à capital, então era bastante surpreendente que ele estivesse partindo tão cedo. O principal motivo pelo qual estou na capital é para apoiar o protetor-geral. Como tudo está indo conforme o planejado, precisarei retornar logo para cuidar de minhas responsabilidades em Jianas, Zhang Ventu explicou pacientemente. Ele nunca foi bom em socializar. Mesmo em Jiana, ele não tinha um relacionamento particularmente bom com Zanzhou Jianqian ou Xianyu Zonton, sem falar em Wan Shong, a quem ele acabará de conhecer. A região sudoeste não é tão próspera quanto a capital. Já que é raro o Sr. Zhan vir à capital, por que não fica um pouco mais? Na parte oeste da cidade, há um salão das flores de ameixeira que todos os cavalheiros devem visitar pelo menos uma vez na vida. Por que não me permite ser seu anfitrião e levá-lo lá? Enquanto dizia essas palavras, Wan Shong examinou cuidadosamente a expressão de Zhang Ventu, observando as menores variações em seu rosto. Jovem mestre Wan! Mas assim que Wan Shong proferiu essas palavras, a voz severa de Zhang Ventu soou imediatamente. Ele se levantou e olhou para Wan Shong com gelo nos olhos. Então, com um tom cheio de ira, repreendeu. É por respeito à reputação e posição do jovem mestre como descendente do Duque Gil que vim aqui hoje. Pensar que o jovem mestre pretende me levar a tais estabelecimentos depravados. Jovem mestre Wan, eu realmente o julguei mal. Se não houver mais nada, estou me despedindo agora. O descontentamento em seu rosto era claro. As palavras de Wan Shong realmente o haviam surpreendido. O Salão das Flores de Ameixeira parecia um estabelecimento adequado, mas na verdade era um famoso bordel na capital. Até uma pessoa como Zhang Ventu, que não tinha interesse em visitar tais lugares, já ouvirá falar de seu nome. Zhang Ventu nunca imaginou que Wan Shong realmente tentaria levá-lo a tal lugar. Talvez fosse um destino popular para os filhos da nobreza e ricos na capital, mas definitivamente não era para Zhang Ventu. O que a outra parte o considerava? Pensando assim, os olhos de Zhang Ventu estavam cheios de raiva. Senhor Zhang, por favor, me perdoe por meu lapso. Eu só mencionei isso por impulso. Já que o Sr. Zhang não gosta da ideia, por favor, trate como se eu nunca tivesse mencionado. É um grande mal-entendido da minha parte, então aceite minhas desculpas. Vendo Zhang Ventu enfurecer-se, um brilho intenso cruzou os olhos de Wan Shong. Visitar o Salão das Flores de Ameixeira? Como assim? Sua mãe estava a apenas alguns cômodos de distância dele. Como ele poderia levar Zhang Ventu a tal lugar? Aquilo foi apenas uma tentativa de sondar o caráter da outra parte. Zhang Ventu parecia genuinamente irritado com a ideia, e Wan Shong ficou encantado com a reação da outra parte. No mínimo, isso provou que Wan Shong não estava errado. Zhang Ventu não era uma pessoa lasciva.
Seu caráter e personalidade eram realmente semelhantes aos de um militar direto. O Anshong também admitiu francamente seu erro e curvou-se respeitosamente a Zhang Ventu em pedido de desculpas. Dada a sincera desculpa da outra parte, Zhang Ventu não estava em posição de criar confusão. Afinal, o Anshong era apenas uma criança de 15 anos. Sob a persistência de Anshong, Zhang Ventu só pôde se sentar novamente. Senhor Zhang, o verdadeiro motivo pelo qual o convidei é porque tem um pedido que espero que você possa atender, disse o Anshong. Ó! Jovem mestre, sinta-se à vontade para falar. Zhang Ventu olhou para o Anshong e gesticulou para ele falar. É sobre a colina da Rocha do Leão. Nosso protetor-geral já não concordou com o pedido do jovem mestre? Zhang Ventu estava perplexo. Jiana está a uma longa distância, e a construção de uma base é um processo extremamente problemático que requer uma enorme quantidade de recursos. Eu nunca estive em Jiana antes, então espero que o Sr. Zhang possa ajudar a facilitar em algumas questões, o Anshong pediu com seriedade. Após um momento de contemplação, Zhang Ventu acenou com a cabeça. Se o jovem mestre precisar de alguma ajuda, sinta-se à vontade para falar. Talvez eu possa oferecer alguma ajuda em algumas questões. A colina da Rocha do Leão estava a uma grande distância, e considerando que construir uma base certamente exigiria um gasto significativo de recursos, eles poderiam ter que reunir recursos dos locais. Como isso era um acordo mutuamente benéfico, poderia ajudar a impulsionar a economia de Jianan também, Zhang Ventu não se importou em ajudar o Anshong no assunto. Em seguida, o Anshong e Zhang Ventu começaram a discutir os detalhes. Embora fosse uma base para intervir no comércio ao longo da estrada do cavalo de chá na superfície, o objetivo final de Anshong era uma enorme fortaleza. Seria impossível esconder um projeto tão grande do chefe do comando local. Se Zhang Ventu ajudasse o Anshong nesse assunto, o trabalho seria muito mais suave, e o tempo de construção poderia ser bastante reduzido. E o último era o que interessava ao Anshong. Jovem mestre! Enquanto o Anshong conversava alegremente com Zhang Ventu, passos apressados soaram de repente do lado de fora, e a porta do salão principal foi aberta à força. Um servo vestido de verde entrou correndo e interrompeu a discussão de Anshong e Zhang Ventu. O Anshong franziu a testa. Ele lembrava-se de ter instruído os servos a não interromperem quando ele estivesse com um convidado. Jovem mestre, o velho mestre está aqui. Ele diz que tem algo muito importante para discutir e precisa que o jovem mestre o encontre agora, o servo vestido de verde relatou rapidamente enquanto ofegava furiosamente por ar. O Anshong ficou surpreso. Considerando que seu pai, o Anyan, não estava por perto, havia apenas uma pessoa a quem os servos se refeririam como velho mestre. Era o tio mais velho de Anshong, o An General. Por que o tio mais velho viria me visitar? O Anshong estava perplexo. Deveria ser o período em que a disputa sobre a promoção de Zanzhou Jianqian era mais intensa, então o Angen deveria estar extremamente ocupado neste momento. Por que a outra parte viria à sua residência durante tal período? Sem mencionar que a outra parte até conseguiu que um servo trouxesse com urgência, dizendo que havia algo importante para discutir. Jovem mestre Wan, já que você está ocupado, não vou mais incomodá-lo. Se tiver mais alguma coisa, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Notando a atmosfera, Zhang Ventu levantou-se e despediu-se. O Anshong hesitou por um momento antes de acenar com a cabeça. Depois de levar Zhang Ventu até a porta, o Anshong rapidamente chamou Lobo Solitário. Jovem mestre, você estava me procurando? Lobo Solitário perguntou. Sim. Há algo que preciso que você faça. Você se lembra da fortaleza que vamos construir na colina da Rocha do Leão em Jiana? O Anshong perguntou. O jovem mestre pretende que eu supervisione a construção lá. Não é isso. O Anshong balançou a cabeça sem hesitar. O que quero que você faça é seguir o comandante de Jianan Zhang Ventu em meu nome. Se possível, tente fazer amizade com os descendentes do comandante Zhang e centralize suas atividades em torno da residência do comandante. Não importa o que aconteça, quero que você me envie uma carta a cada 10 dias. Se algo importante acontecer, você terá que me relatar separadamente o mais rápido possível. Lobo Solitário ficou atônito. Ele não esperava que o Anshong lhe confiasse tal missão. Lobo Solitário, definitivamente não estou pedindo que você sirva como espião. Este assunto é de extrema importância, você pode fazer isso. O Anshong disse essas palavras com gravidade incomparável. Jovem mestre, pode ficar tranquilo. Eu definitivamente realizarei o que o jovem mestre me pedir, Lobo Solitário respondeu sem hesitação. O Anshong era seu benfeitor. Se não fosse por ele, eles seriam forçados a viver o resto de suas vidas em humilhação. Para retribuir essa gratidão, ele estaria disposto a enfrentar até uma montanha de espadas, sem falar em um pequeno assunto como este. Sim. Há mais uma coisa que você precisa observar. Se algo acontecer com a residência do comandante ou se Zhang Ventu tentar cometer suicídio, quero que você o tire de Jiana imediatamente.
Você pode fazer isso? Ouvindo essas palavras, um brilho peculiar cruzou os olhos de Lobo Solitário. Desde que se aposentou do Departamento de Assuntos Militares, ele havia aceitado muitas missões como mercenário. Mas nunca tinha ouvido falar de um pedido tão bizarro. Era a residência do comandante que eles estavam falando. Por que algo aconteceria com a residência do comandante? Que tipo de lunático ousaria colocar as mãos em tal lugar? Sem mencionar, por que Zanventu cometeria suicídio? Ele tinha dado uma boa olhada em Zanventu quando este saiu, e a outra parte ainda estava extremamente animada. Por que tal pessoa cometeria suicídio? Lobo Solitário havia enfrentado inúmeras tempestades em sua vida, mas nunca havia encontrado um pedido tão estranho. Sim, jovem mestre. Farei como você diz. Embora Lobo Solitário estivesse perplexo com o pedido estranho, ele não hesitou em sua resposta. Jovem mestre, pode ficar tranquilo. Trabalharei o melhor possível para cumprir a missão que você me confiou. Lobo Solitário sorriu com confiança e orgulho. Confiando-lhe esta missão, o Anshong havia encontrado a pessoa certa para o trabalho. Depois de fazer os arranjos, o Anshong foi encontrar o tio Wangen sozinho. Chong'er, o oficial logístico do exército imperial Li Qingzhou veio me procurar e expressou interesse em comprar suas armas de aço Ots. Ao ver o Anshong, o Wangen mergulhou direto no assunto. O quê? Ouvindo essas palavras, uma expressão chocada apareceu no rosto de Wu Anshong. Seu corpo inteiro congelou por um instante antes que uma alegria frenética o varresse como um torrente furioso, afogando sua consciência. Li Qingzhou. Ouvindo esse nome, Wu Anshong imediatamente percebeu que o assunto que ele mais esperava finalmente havia acontecido. Uma compra da corte real. Mesmo sem as memórias de sua vida anterior, não havia como Wu Anshong não saber o significado desse nome. Na Grande Tang, o nome de Li Qingzhou estava associado a uma única coisa: negócios. Todos os suprimentos envolvendo o exército imperial eram tratados pessoalmente pelo oficial logístico Li Qingzhou. O Anshong já ouvira isso inúmeras vezes do chefe do clã Zan. Mas havia outro significado por trás desse nome que apenas o Anshong conhecia. Este era o homem que organizou a maior compra de aço Ods em todas as planícies centrais em sua vida anterior. Embora essa compra tenha falhado eventualmente, o evento deixou uma marca profunda na história. De acordo com o plano de Wu Anshong, deveria levar 1 ou 2 anos antes que isso acontecesse, então ele foi pego de surpresa pela notícia repentina. 2 dias atrás, ele enviou uma mensagem ao clã Zan e permitiu que eles aumentassem sua produção de espadas de aço Odd de apenas algumas para 30 neste mês, a fim de aumentar sua reputação dentro do exército imperial. O objetivo final era atrair a atenção do oficial responsável por comprar todos os suprimentos para o exército imperial, Li Qingzhou. O Anshong estava confiante de que, desde que Li Qingzhou testemunhasse o poder da espada de aço Otis por si mesmo, ele certamente ficaria tentado. Caso contrário, ele não teria convencido a corte real a comprar em massa espadas de aço Otis na vida anterior de Wu Anshong. Só que Wu Anshong não esperava que Li Qingzhou agisse tão rapidamente. Aquele assunto aconteceu apenas 2 dias atrás, e ele já havia entrado em ação e entrado em contato com o tio Wan General. Eu realmente não esperava por isso. Isso é realmente uma surpresa inesperada. O Anshong cerrou os punhos com força, animado. Espadas de aço Ods eram extremamente valiosas e podiam facilmente gerar um lucro enorme. No entanto, as vendas teriam que ser cuidadosamente controladas para manter essa margem de lucro. Como diz o ditado, a raridade determina o valor de um objeto. Embora o Anshong tenha vendido uma arma ao Grão-Marechal por 300.000 moedas de ouro, esse era um preço inimaginável para os civis comuns. Para manter essa margem de lucro, o Anshong só poderia vender uma dessas espadas por mês, e era improvável que alcançasse tal preço no futuro. O Anshong poderia ganhar cerca de 3 milhões por ano com a venda dessas espadas, mas nenhuma quantia de dinheiro seria suficiente para ele se quisesse mudar o destino da Grande Tang, e o tempo claramente não estava ao seu lado. A maneira mais rápida de maximizar seu lucro era vender diretamente para a corte real. Nem todo mundo tinha capacidade financeira de desembolsar 300.000 taéis de ouro para comprar uma arma como o Grão-Marechal do Exército Imperial. No entanto, a corte real não enfrentava tal limitação. Nos planos de Wu Anshong, o principal comprador que ele visava para seus minérios de Hyderabad era a corte real. Ele teria que aproveitar bem o momento. Muito cedo, e a espada de aço Otis ainda poderia ser muito obscura para a corte real estar disposta a desembolsar uma quantia generosa para comprá-la. No entanto, após os esforços de Wu Anshong em construir a reputação do aço Otis nos últimos meses, o momento finalmente amadureceu. Jovem mestre Yuan, prazer em conhecê-lo. Sob a liderança de Wu Anzhen, Wu Anshong encontrou o famoso oficial logístico Li Qingzhou na taverna de Jade. Senhor Li, você é muito educado, Wu Anshong riu enquanto se sentava em frente a Li Qingzhou. Li Qingzhou era uma figura extremamente difícil de se pegar na Grande Tang.
Seu escopo de atividades era limitado principalmente ao Palácio Real, e ele também mantinha um perfil baixo. Embora ele saísse do Palácio Real às vezes para inspecionar e coletar mercadorias dos clãs de espadas, ele saía assim que seus negócios eram concluídos. O Anshong já ouvirá falar do nome da outra parte há muito tempo, mas esta era a primeira vez que a conhecia pessoalmente. Sr. Wan já deve ter lhe contado sobre o assunto. Li Qingjiu parecia ser uma pessoa franca. Em vez de começar com cumprimentos, ele mergulhou direto no assunto quando falou. A corte real espera comprar 1000 espadas de aço Otis do jovem mestre. Já que o Sr. Li é tão franco, permita-me responder com franqueza também. 1000 espadas de aço Otis são impossíveis. O Anshong riu e acenou com as mãos. Por quê? Você não está satisfeito com o preço? Um brilho cruzou os olhos de Li Qingjiu. Ele parecia não se surpreender com a reação de Wan Shong. Perdoe minha franqueza, mas é impossível para a corte real comprá-las pelo mesmo preço que o jovem mestre normalmente as vende lá fora. 20.000 taés de ouro já é um preço bastante alto para nós. 20.000 taés de ouro era um preço extremamente baixo em comparação com as condições atuais do mercado lá fora. Mas era assim que a corte real normalmente funcionava. Sr. Li. Você está me entendendo mal, Wan Shong riu. Não é que eu não esteja disposto a vender para a corte real, mas que sou incapaz de fazê-lo. Oh? Por que isso? É porque eu só tenho 100 lingotes de aço Otis em meu estoque, o Anshong respondeu com um sorriso. O Anshong havia comprado pouco aço Otis de Arloge e Ablonoda, mas Li Qingjiu queria 1000 armas no total. Ele não tinha material suficiente para atender a demanda de Li Qingjiu. Não importa o quão alto Li Qingjiu aumentasse o preço, esse pedido era impossível. Mas como o Anshong havia vindo a uma reunião com Li Qingjiu, sem dúvida ele tinha um propósito em mente. Perdoe-me, mas o Sr. Li pretende comprar as espadas para construir um exército equipado com aço Otis, certo? No entanto, 1000 são realmente suficientes? O Anshong perguntou com um sorriso. Na verdade, o marechal do exército imperial Zhao Fengxin mencionou a ele os aspectos incríveis de organizar um exército equipado com espadas de aço Otis várias vezes. Agora, Li Qingjiu também estava alimentando os mesmos pensamentos. Não era muito difícil ver o potencial de um exército equipado com espadas de aço Otis no campo de batalha. Isso. Li Qingjiu ficou surpreso. Ele só pretendia comprar um lote de armas para testar. Ele realmente não tinha pensado nos detalhes. Sr. Li, se você deseja construir um exército equipado com espadas de aço Otis, 1000 homens não serão suficientes. Além disso, 20.000 taés de ouro por cada espada é realmente um pouco baixo demais para eu aceitar. No entanto, se o Sr. Li puder me pagar 8 milhões taés de ouro antecipadamente, posso encontrar uma maneira de equipar 10.000 de seus homens com armas de aço Otis. Na verdade, eu até poderia baixar o preço para apenas 18.000 taés de ouro cada, disse o Anshong. Observando as negociações ao lado, uma profunda ruga apareceu na testa de Wan General. No entanto, os olhos de Li Qingjiu se iluminaram. O que o atraiu foi o preço com desconto da espada de aço Otis para 18.000 taés de ouro. 8 milhões taés de ouro seriam suficientes? Li Qingjiu perguntou para confirmar. Essas eram palavras muito casuais dele, mas ressoaram alto na taverna de Jade. Era tão arrogante que até o Anshong não pôde deixar de piscar. Ele é realmente rico, pensou o Anshong. Esta era a diferença entre um oficial logístico da corte real e um clã prestigioso médio. 8 milhões de taés de ouro era uma quantia tão grande que muito poucos clãs poderiam desembolsar. E, no entanto, para Li Qingjiu, parecia nada mais do que trocado. No entanto, isso era de se esperar. Afinal, Li Qingjiu tinha toda a riqueza da corte real da Grande Tang por trás dele. Mais uma vez, o Anshong sentiu que seu plano de trabalhar com a corte real estava certo. Li Qingjiu rapidamente fechou um acordo com o Anshong e aproveitou essa chance para fazer o Anshong afirmá-lo, selando-o com um contrato. Afinal, palavras são vazias. Como oficial logístico, parecia que Li Qingjiu estava bem acostumado com tais práticas. Shongir, por que você concordou com o acordo dele? Não é uma grande perda para nós. Depois de deixar a taverna de Jade, o Angen finalmente não conseguiu mais se conter. O atual clã Wan flutuava e afundava como um. Embora quem estivesse perdendo fosse o Anshong, o Angen não achava que ele não tivesse relação com o assunto. Tio, a outra parte já veio bater à nossa porta. Você acha que podemos recusar a oferta? O Anshong sorriu. Isso. O Angen ficou surpreso. Se fosse apenas Li Qingjiu sozinho, não haveria necessidade de o clã Wan temê-lo. No entanto, o Angen sabia que o Imperador Sábio estava por trás de Li Qingjiu. Esta também era a principal razão pela qual o Angen permaneceu em silêncio durante toda a negociação na taverna. Tio, não se preocupe. Este não é um negócio perdido para nós. O Anshong consolou com um sorriso.
Ele sabia com o que seu tio estava frustrado. A principal razão pela qual Li Qingzhou procurou Wang Zhen em vez dele ou Li Lin diretamente foi para suprimir Wan Shong e ganhar vantagem na negociação. E esta era exatamente a razão pela qual Wang Zhen se sentiu frustrado ao ver a formação do acordo. No entanto, Wan Shong realmente não pensou muito nisso. 5 anos. Quem sabe o que acontecerá em 5 anos? Wan Shong suspirou baixinho. Provavelmente até Li Qingzhou não conseguia entender a verdadeira natureza do acordo que acabará de fazer. Muitas coisas poderiam acontecer em 5 anos. Se aquela catástrofe não acontecesse nos próximos 5 anos, e o Wan Shong ainda estivesse vivo então, ele poderia considerar concluir o acordo com Li Qingzhou. Balancando a cabeça, o Wan Shong rapidamente voltou a si. Depois de se despedir do tio Wang Zhen, o Wan Shong olhou para as nuvens à deriva no céu com a cabeça cheia de pensamentos. Dos 8 milhões taéis de ouro, cerca de 3 a 5 milhões serão gastos na fortaleza na colina da Rocha do Leão em Jiana. Quanto ao resto, usarei para cumprir o próximo passo do meu plano. Os gastos na colina da Rocha do Leão provavelmente serão um abismo sem fim. Nunca houve um precedente de uma fortaleza privada sendo construída antes de Wan Shong. As barreiras, paredes, instalações de armazenamento. Havia simplesmente muitos requisitos na construção de uma fortaleza para uma parte privada construir uma. No entanto, a fortaleza na colina da Rocha do Leão estava atualmente no topo da lista de prioridades de Wan Shong. Não importa quanto dinheiro ele tivesse que jogar naquele abismo sem fim, ele estava determinado a seguir em frente. Esta também era a razão pela qual Wan Shong pediu um adiantamento de 8 milhões ao oficial logístico do Exército Imperial. Se mesmo 5 milhões não fossem suficientes, ele estava disposto a investir mais. Mas com um investimento tão imenso, a fortaleza deveria estar à altura das expectativas de Wan Shong. No entanto, com a conclusão deste acordo, havia algo mais que ele teria que resolver o mais rápido possível. Fim dos capítulos do 283 ao 285. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!